Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, diz que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter, ou seja, o presidente, né, da OAB está sempre batendo de frente com o presidente da República. Olha, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que quem apoia o governo, ou principalmente Bolsonaro, tem desvio de caráter. As declarações foram feitas em um encontro com jornalista na sede do Conselho Federal da Ordem. Durante a conversa, Felipe afirmou que se eventualmente ficasse comprovado que o presidente da República tem algum envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, ele não poderia responder por isso, já que o fato ocorreu fora do período de exercício do mandato. O presidente da OAB destacou que pensa em prol da presunção de inocência de Bolsonaro. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com você. Pode ser que, no caso da Marielle, tenha alguém ligado ao grupo do Bolsonaro, isso provavelmente é quase que certeza, porque senão não estava dando esse bafafá danado. Mas só que agora o Bolsonaro está envolvido, aí já é outra questão. E eu particularmente não acredito. Olha, o jurista também declarou que não duvida do envolvimento de alguém da família de Bolsonaro na morte de Marielle. Para o presidente da OAB, Jair Bolsonaro namora racismo e fascista. Namora, né, entre o racismo e o fascismo. Quem apoia o governo Bolsonaro tem desvio de caráter. São ideais racistas, homofóbicos e machistas. Os piores sentimentos da sociedade brasileira. Bolsonaro não segue o manual. Bolsonaro segue, né, o manual do fascismo. Pelo Twitter, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, respondeu ao presidente da OAB. Moro foi alvo de críticas de Felipe Santa Cruz, que alegou não ter acesso ao Ministério da Justiça. Tenho grande respeito pela OAB, por sua história e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido pelo Ministério da Justiça. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente e aos eleitores, escreveu o ministro. Primeiro que o Sérgio Moro está totalmente errado. Não é um ministro da Justiça tem que receber pessoa que é alinhada ao presidente, pessoa que não é alinhada ao presidente, porque, Sérgio Moro, o país não é teu, o país não pertence a você. O país somos de todos nós, inclusive quem votou no Bolsonaro, inclusive quem não votou no Bolsonaro, ou seja, essa história de não receber, isso não tem sentido nenhum. Depois que está lá, sentado nessa cadeira, seja lá o presidente da República, seja o governador do estado, seja o ministro do estado, todos têm que atender a população. É igual que, digamos que a prefeita de Manoel Ribas fala assim, aquele meliante lá sempre fica falando mal de mim lá, se ele vir aqui na prefeitura não vou atender. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem cabimento, né? Um ministro da... Porque eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu vou usar a minha sinceridade para mim. Me dá a impressão que o Sérgio Moro é pior do que o Bolsonaro. Me dá essa impressão. Agora, é óbvio que o presidente da OAB cutucou forte, cutucou, né? Porque não é que o Bolsonaro seja fascista, racista, homofóbico, são as declarações que ele dão, né? E daí geralmente as pessoas acabam tirando de um contexto e acaba virando aquela bola de neve. E aí ele não sabe lidar com essas críticas, porque o ser humano muitas vezes, né, ninguém gosta de receber crítica, e é natural, mas só que nós eu não digo porque eu respondo as críticas sim, mas principalmente o Bolsonaro, que é um presidente da República, presidente de uma das maiores nações do mundo em território, né, gente? Ele tem que ser pautado. Você vê, o cara vai me comprar briga com uma menina de 16 anos, cara. Só por aí você já dá para ver o tamanho da mentalidade do presidente da República. Eu ignoraria por completo. Deixa ela tá fazendo o que nós deveríamos, nós com barbado, velho, já na cara aí, devíamos estar fazendo. Ela tá correndo atrás, tá fazendo. Porque o que adianta nós produzimos, e daqui a um tempo as regiões onde é coberta por vasta vegetação não vai ter nada, a terra vai virar um nordeste, vai virar seca todo o tempo, né? E o povo não está percebendo isso, porque a ganância é maior do que tudo, né? Eu penso comigo que o Bolsonaro se apequena quando ele briga com a menina que tem conceito, ela é respeitada no mundo inteiro em questões ambientalistas. Gente,
Foi feita uma pesquisa, o jovem no mundo inteiro. Ah, não, mas foi a Datafolha que fez. Não foi a Datafolha que fez, foi órgãos internacional de credibilidade que fez. A maior preocupação da juventude hoje é o meio ambiente. É o meio ambiente, porque ele sabe que se não começar a fazer agora, daqui 20, 30 anos, as coisas vão estar totalmente diferenciadas. Porque nós não estamos cuidando do meio ambiente, nós não estamos nos preocupando com o meio ambiente, né? E agora, quanto à questão do presidente da OAB, eu acho que nós devemos nos harmonizar, né? Não ficar dando esses tipos de declaração. Eu acho que, gente, ao invés de acalmar os ânimos, piora os ânimos. Ah, mas eu não gosto do presidente da República. Gente, eu sou sincero com vocês. Eu votei no primeiro turno para o Daciolo. Depois eu estava pensando em quem votar no segundo turno. Não tinha para quem votar. Peguei e votei para o Meliantes, né? Por esse que vocês sabem, para o Bolsonaro. Por quê? Porque eu achava que o Haddad não ia conseguir governar devido à polarização política no Brasil. Então, o que adianta uma pessoa ganhar a eleição e não poder governar? Isso seria outra Dilma, né? Porque daí você não consegue governar. E o Bolsonaro está no mesmo caminho, infelizmente. Por exemplo, nós passamos um ano sem ter política internacional, gente. O Brasil é um verdadeiro escândalo internacional, não tem representatividade, perdeu todo o espaço que tinha antes. O presidente, quando entrou, já se alinhou diretamente ali com os Estados Unidos e agora, graças a Deus, percebeu que devemos ter amizade, devemos fazer comércio bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, sim, devemos, mas nós devemos priorizar aqueles que compram nossas coisas, que é interessado em comprar o que nós produzimos, que é a China, que é a Argentina. Né? Nós devemos ficar do lado de nossos parceiros antigos. Vamos abrir comércio em outro lugar? Vamos abrir. Vamos, por exemplo, presidente da República, convida lá o Felipe Santa Cruz lá. Vamos conversar, vamos dialogar. O Brasil precisa crescer. Política, gente. Política nada mais é do que diálogo. Esses dias eu estava vendo um deputado falando assim que... E ele estava coberto de razão. É quando o governo ele não quer fazer a velha política. Né? Porque não, hoje nós estamos fazendo a nova política. Só que o presidente há 28 anos na vida pública, né? E dizendo de ser da nova política. Que nova política? Faz a velha política. E outra, a questão do conversar, do dialogar na política, não quer dizer que você está no toma lá da cá, não. Não é isso. Né? É conversando para se entender, para colocar o país nos rumos. Né? Essa é a minha impressão. Mas eu pergunto para você que está aí do outro lado. Você acha que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Santa Cruz, ele exagerou nessa colocação, né, que ele fez? Essa frase dele dizendo que quem apoia o Bolsonaro tem desvio de caráter? Eu acredito que, no meu caso, eu acho que foi um erro eu ter votado. Hoje eu percebo pelo público que eu represento aqui, que é um público que está sofrendo na mão do presidente, eu acho que foi um erro histórico da minha parte. Histórico. Porque, por tabela, né, gente, a gente acaba prejudicando as pessoas que precisam. Porque o governo está sendo bom. Dos ricos. Essa que é a grande realidade. Ele está trabalhando. Até um inscrito esses dias deu uma definição certinha do Bolsonaro. Ele é o Fernando Henrique melhorado. É exatamente isso. O sonho que o PSDB sempre teve em fazer, o Temer começou e o Bolsonaro está dando continuidade. Ou seja, o pobre, não estamos nem aí, vamos fazer assim, vamos fazer com que o comércio cresça, vamos fazer com que a indústria cresça e vamos repartir um dinheirinho aqui, um dinheirinho, pouquinha coisa ali, deixa o pobre para lá. Daí depois acontece o que aconteceu lá no Chile, né? Que o pobre não aguentava, o pobre não tiver SUS, não tiver assistência social, não tiver previdência social, não tiver segurança, porque outra coisa também, né? O governo ganhou as eleições, inclusive o meu voto conquistou pela pauta da justiça. Mas só que o que eu esperava não é que a polícia saia na rua atirando em qualquer um. Gente, inteligência. Eu esperava da polícia inteligência. Né? Porque a polícia tem todos os dispositivos na mão para usar da inteligência. Agora não, estão usando, não, vamos usar delação premiada. Ah, gente, pelo amor de Deus. Se o presidente da República
Por favor, acaba com essa história de delação premiada. Esse foi o erro histórico que a Dilma fez. Foi essa tal de delação premiada. O cara, para livrar o rabo dele, enfia no rabo dos outros. Essa que é a grande realidade, gente. Essa história de delação premiada é isso. Passou da hora, tem que acabar com isso, porque tem que ter inteligência. A polícia tem que usar a inteligência e já direto no foco, já pronto para prender, né? É assim que acontece. Olha, esses dias teve aqui na cidade do Paraná aqui uma investigação onde que médicos reaproveitavam esses negócios de cirurgia, sabe? Sonda, produto que não podia ser reutilizado, né? E o que aconteceu? A polícia em segredo, gente, silenciosamente, ninguém nem passava pela cabeça, de repente, mandato de prisão, inclusive aqui na cidade de Vaiporã. Ou seja, a polícia usando a inteligência, sem precisar fazer delação premiada, sem precisar fazer nada. É esse que é o trabalho da polícia. É dessa maneira que eu esperava que as coisas acontecessem. E não polícia entrando em favela, matando inocente para pegar um bandido. Ela podia ser pontual e ir lá só buscar o bandido, não é verdade? Mas enfim, meus amigos, eu quero que você repercuta com você. Você acha que o presidente da OAB foi longe demais? Será que não é hora de sentar o Bolsonaro, o pessoal da OAB, o pessoal da CNBB, o pessoal dos evangélicos e tentar arestar, né, conversar, dialogar para que o país volte a crescer sem essa polarização política, porque me dá a impressão que tanto a esquerda quanto a direita, na verdade, quer sim só polarizar, não estão preocupados em nós, simples pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.